Como vocês sabem, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sofro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu decidi responder algumas perguntas sobre a ansiedade. Você também tem ansiedade? Tem dúvidas a respeito? Então, fique aqui. Eu acho que esse vídeo é para você. Olha, gente, quando eu comecei a gravar esse vídeo, faltavam duas pessoas apenas para a gente chegar aos 500 inscritos. Eu penso que agora vai ser fácil abrir a aba comunidade, aquela que eu falei para vocês. Com 500 inscritos, eu poderia falar diretamente com você, criar alguns posts, falar sobre outros assuntos que não esses que a gente traz aqui em vídeo. Enfim, a gente ter um relacionamento mais próximo e mais direto. Eu espero que você goste. Eu estou cheia de ideias para a aba comunidade, mas como ser humano, vocês sabem, ele nunca se conforma, ele nunca chega ao topo da realização. Agora eu preciso chegar aos 1000 inscritos. E você vai me ajudar? Será que você vai gostar desse vídeo? Se você gostar, recomende aos seus amigos. Fale a eles que a gente sempre traz esse tipo de assunto aqui no canal. E se puderem se inscrever, me ajudar a chegar aos 1000 inscritos, muito que bem será. Por que eu preciso chegar aos 1000 inscritos? Porque com 1000 inscritos eu consigo, além de ter a aba comunidade, monetizar o canal. E nesses tempos bicudos, quem é que não está precisando de um dinheirinho? Eu estou precisando muito. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir aqui no canal. Então, em vez de gravar com um celular, eu vou gravar com uma câmera. Ao invés de gravar só dentro de casa, eu vou poder fazer vlogs fora, gravar em parques, em outros locais da cidade, onde a gente possa debater e discutir e trazer ainda mais assuntos relacionados ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. Porque afinal de contas é tudo que a gente quer, se desenvolver e crescer e chegar àquele momento em que nós vamos falar assim da nossa vida: nossa, eu estou fazendo tudo o que é possível. Quando a gente chega nessa fase, é muito gostoso. Vamos caminhar juntos? Vamos chegar juntos lá nessa fase? Então, a ansiedade se forma a partir de alguns fatores, entre eles a genética e a criação que a gente tem dentro de casa. Além disso, o ambiente que a gente vive, não só dentro de casa, mas o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, o ambiente social, tudo isso pode nos fazer desenvolver uma ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a forma como nós lidamos com as coisas que nos acontecem diariamente. Bom, gente, eu tenho aqui perguntas que eu retirei do Google. Eu fui no Google e vi quais são as principais dúvidas em relação à ansiedade. A primeira dúvida que eu encontrei lá no Google foi a seguinte: pessoa ansiosa pode tomar café? Pode sim, gente. Pessoa ansiosa pode tomar café. Agora, todos nós sabemos que o café é um estimulante. Então, quanto menos café a gente tomar, melhor. Isso não quer dizer que seja totalmente proibido, mas dependendo do grau de ansiedade que a pessoa está, da forma como ela está naquele dia, é bom evitar sim. No dia em que a gente está mais tranquilo, mais assim de boa, aí sim a gente pode tomar mais um pouco de cafezinho. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, então não dá para falar, olha, o certo é 1, 2, 3 xícaras por dia. O que eu posso dizer é que quando eu tomo café do meio da tarde em diante, o meu sono fica muito prejudicado. Aí, vamos então para a segunda pergunta: meditar ajuda a pessoa ansiosa? Ajuda sim, gente. A meditação, ela diminui os níveis de estresse. E isso faz com que a pessoa fique mais calma,
mais tranquila. E uma vez mais tranquila, é claro que a pessoa vai poder dormir melhor, fazer melhores escolhas, se alimentar melhor, enfim, ter um dia com mais equilíbrio. Cada pessoa tem uma fórmula, um jeito de meditar. Eu, particularmente, eu gosto de ficar quieta de manhã. Logo que eu acordo, eu gosto de ficar um tempinho numa posição confortável. Eu acredito que essa forma de meditação ela serve para mim. Tem pessoas que preferem ouvir uma música relaxante ou um som de pássaros, estar num parque, deitado ao ar livre. Bom, cada pessoa tem sua forma de meditar e eu acredito que você também vai conseguir encontrar a sua. É muito bom. Faça isso 10, 15 minutinhos por dia e você vai ver como as coisas vão se clareando na nossa mente quando a gente para simplesmente deixar os pensamentos virem à tona de uma forma que você não esteja controlando. A terceira pergunta, gente, foi a seguinte: a pessoa ansiosa fala muito? Bom, de uma maneira em geral, sim. A pessoa ansiosa, ela fala. A fala compulsiva pode ser, sim, um sintoma da ansiedade, mas não necessariamente. Pode ser que a pessoa ansiosa faça o contrário, que ela se retraia e ela não fale, ela fique ali remoendo os pensamentos dela consigo mesma. Mas a pessoa que normalmente fala muito porque está ansiosa, quando ela entra no estado de calmaria, de menos ansiedade, ela volta a falar normalmente. Cabe a cada um de nós avaliar quando uma pessoa estiver perto da gente, conversando compulsivamente e tentar entender, tentar ser complacente, porque afinal de contas isso pode acontecer com a gente, ainda mais quando a gente está naquele estado de ansiedade extrema. A pergunta 4 que eu encontrei lá no Google foi o seguinte: como é a pessoa ansiosa no trabalho? Esse é um tema que requer bastante atenção também, porque a ansiedade, ela já permeia normalmente a pessoa no trabalho. Mesmo que ela não seja ansiosa, se ela tiver muitos prazos a cumprir, se ela tiver com uma agenda muito carregada, é claro que ela vai ficar ansiosa, vai estar ansiosa em um ou outro momento. Agora, a pessoa naturalmente ansiosa, ela já tem essa cobrança maior, acima do nível aceitável. E o que vai acontecer? Ela vai ficar tensa, ela vai ficar nervosa. Podem surgir alguns sintomas que a pessoa simplesmente não tem controle sobre eles. Então é preciso, eu sempre acredito nisso, na comunicação, no poder da fala. É preciso que a pessoa explique aos colegas, principalmente aqueles colegas que fazem parte da equipe, que trabalham nos mesmos projetos, e que você está se dedicando o máximo possível, mas que, por enquanto, você prefere ficar mais resguardado ali. Por exemplo, pode ser que você não queira fazer parte do cafezinho da tarde, pode ser que você não queira participar do almoço. Então, eles vão entender. Se você falar com calma, falar claramente, eles vão entender com certeza. E se você não se sentir à vontade para falar, se o seu ambiente de trabalho não é convidativo para isso, para você se abrir, ou se você está começando agora no trabalho, você não conhece direito as pessoas, procure respirar fundo, procure concentrar-se no seu trabalho, naquela tarefa que você tem que fazer, tem que cumprir e tente ao máximo se equilibrar para que você possa desenvolver um bom trabalho. A quinta pergunta que eu encontrei foi o seguinte: a ansiedade atrapalha o relacionamento amoroso? Sim, gente. A resposta é sim, atrapalha e muito.
Isso acontece porque a pessoa ansiosa, normalmente, ela tem um pé fincado no futuro, no que vai acontecer. Então, ela tem dificuldade em relaxar, em simplesmente curtir o momento. Ela fica planejando algo que tem que acontecer e quando essa coisa não acontece a contento, aí ela pode ficar nervosa, chateada e daí surgirem cobranças para o parceiro. E o parceiro não entende por que simplesmente a pessoa não relaxa, não fica ali na dela, curtindo esse momento, essa viagem ou esse passeio. É preciso sim que haja uma conversa entre esse casal para que um saiba como lidar com o outro, porque da mesma forma que a pessoa não ansiosa, ela deve ser complacente com a ansiedade do parceiro ou da parceira, e a pessoa ansiosa também cabe a ela entender os motivos da outra pessoa não estarem pensando, não estarem na mesma vibe que ela, muitas vezes planejando o que tem que ser, o que não tem que ser. Então, é preciso que haja um acordo. Conversando é que a gente se entende, com certeza. Se vocês se amam, se vocês gostam um do outro, se vocês estão se sentindo bem um ao lado do outro, vocês vão chegar a um acordo e vão decidir como agirem diante desses momentos de ansiedade. Então vamos nós para a sexta pergunta que eu encontrei, que é a seguinte: ansiedade tem cura? Bom, gente, antes de tudo, a gente tem que saber que a ansiedade não é necessariamente algo negativo. Porque a ansiedade em níveis toleráveis, ela faz com que a gente se proteja do perigo, inclusive. Se a gente vê que algo vai acontecer, que o perigo ali é iminente, a nossa ansiedade faz com que a gente recue, faz com que a gente pense, tome a melhor decisão antes de agir. Então, a ansiedade, ela não é de todo negativa, não. O problema é quando a ansiedade extrapola esses níveis de segurança, que seria de nos tornar seguros, para níveis estratosféricos de, por exemplo, tentar prever o futuro, tentar prever tudo o que pode acontecer de ruim lá na frente, muito mais à frente, de uma forma que a pessoa não consegue ficar tranquila, porque ela está aqui, ela está no presente, mas ela está vivendo no futuro, já tentando antecipar tudo o que vai acontecer para aí se proteger. Ora, quem é que consegue viver nesse nível de não estar no presente, nesse nível de ansiedade tal que me impede de enxergar o que está acontecendo aqui agora? Que é o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E para esse transtorno não tem cura. Veja bem, não tem cura não quer dizer que não tenha tratamento. Existe tratamento. E para que você faça esse tratamento, é preciso que você conte com ajuda profissional de um médico psiquiatra e também de um psicólogo. Vamos então para a pergunta 7. A ansiedade é uma doença? Sim. O transtorno de ansiedade que eu falei na resposta anterior, o transtorno de ansiedade generalizada é uma doença. Tem até CID, que é o F41.1. Esse transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, como eu também falei na resposta anterior, precisa de um médico para ter o tratamento efetivado. O médico normalmente prescreve uma medicação contra a ansiedade, às vezes também um antidepressivo, e tudo isso melhora ainda muito mais e se torna um tratamento mais fácil e mais tranquilo se você também tiver um acompanhamento psicoterápico com um psicólogo. Também é muito importante, além da medicação e da psicoterapia, a meditação e também, além disso, a alimentação. Evitar não só o café, que a gente também falou, mas também gorduras, fast food, refrigerantes, tudo isso, enfim, essas guloseimas que a gente tanto gosta de consumir,
tudo isso aumenta, contribui para aumentar os níveis de ansiedade. Por que que isso acontece? Porque a pessoa ansiosa, ela costuma ter problemas no trato intestinal, e esses alimentos contribuem para que o trato do intestino não funcione a contento. Então, soma alhos com bugalhos e aí vira uma pauleira só. É por isso que o ideal é a gente comer comidas mais leves, com menos gordura, com menos pimenta, evitar o café, mas, enfim, é claro que dentro daquilo que é possível a gente fazer. A pergunta 8 é direcionada às mulheres. Eu confesso para vocês que eu não sabia, mas pode sim. Segundo eu pesquisei, a menstruação pode atrasar de 2 até 4 semanas quando a mulher está num quadro de ansiedade muito alto. Isso acontece porque é comum que ocorra uma desregulação hormonal. Então, isso faz com que realmente a menstruação atrase. Segundo eu vi também, dependendo do nível de ansiedade, essa suspensão da menstruação pode ocorrer por até mais tempo, chegando a 3 meses, ou até a mulher parar de menstruar. De qualquer forma, sempre é preciso procurar um médico quando você perceber que a sua menstruação está tendo problemas, que essa desregulação hormonal está te trazendo consequências. Então, é preciso sim procurar o ginecologista e ver o que pode ser feito. Aí eu acredito que vai ser um trabalho conjunto, não só de um ginecologista, mas também do psiquiatra. De qualquer forma, é preciso sim buscar ajuda, porque ansiedade não é brincadeira. A nona pergunta é a seguinte: a ansiedade tem causa definida? Olha, gente, ela pode ter sim. A ansiedade pode surgir a partir da herança genética que a gente trouxe, e essa herança genética, ela pode ser combinada com vários outros fatores. No caso de pais muito rigorosos, que ficam cobrando muito, que fazem da vida da criança uma rotina bem concorrida, cheia de atividades, de horários a cumprir, tudo isso pode sim contribuir para a geração de ansiedade, né? Para se gerar, para se construir uma mente ansiosa. Agora, é também sabido que, além disso e além da alimentação também, o uso de drogas e de álcool pode desencadear, sim, uma ansiedade generalizada, uma TAG. É preciso que a pessoa tenha consciência que o uso de substâncias tóxicas pode gerar no organismo uma ansiedade que vai ser muito difícil de tratar. Por quê? Porque ela se torna crônica. Exatamente a partir disso, do uso de drogas. E aí são várias as substâncias que podem interferir. Inclusive, esse livrinho aqui, olha, aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, foi um livro que eu escrevi justamente enfocando isso. Um rapaz com ansiedade, com TAG, que a partir do uso dessas substâncias teve o comprometimento muito maior, indo parar, inclusive, na rua, morar na rua. Por quê? Porque ele já tinha uma mente ansiosa e aí ele turbinou com o uso de álcool e outras substâncias. E finalmente chegamos na décima pergunta, como enfrentar a ansiedade? Bom, gente, a gente tem que enfrentar com muita coragem, pois não é fácil. É um tratamento que exige que a gente se doe, que a gente esteja por inteiro. É preciso que a gente tenha consciência de que a ansiedade tira a nossa qualidade de vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso, o que a ansiedade fez comigo, e eu te sugiro, se você tiver tempo, você assistir esse vídeo, porque realmente a qualidade de vida da gente fica muito comprometida. A ansiedade, ela faz com que a gente deixe de viver os instantes que são importantes. O batizado do filho, o casamento da filha, a primeira ida do filho à escola, você está tão preocupado, está tão
pensando tanto o que pode acontecer caso aconteça alguma coisa com o seu filho na escola, que você não para olhar nos olhinhos dele, curtir aquele momento, dar a força, dar a segurança, transmitir para ele aquele aconchego que ele precisa naquele momento. Por quê? Porque você está pensando, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se não der certo? Então, em todos os momentos, veja bem, em todos os momentos da vida de uma pessoa ansiosa, a ansiedade está lá, marcando o terreno. É por isso que é preciso enfrentar, sim, com coragem, com determinação, com disposição, de autocontrole, de se conhecer, de se policiar, com o intuito de poder levar uma vida melhor, e não só a gente levar uma vida melhor, mas também as pessoas que nos cercam. Elas merecem isso, elas têm o direito de conviver com uma pessoa em harmonia consigo mesma. Então é preciso, sim, é preciso coragem, é preciso perseverança, é preciso não desistir. Existem muitos momentos de recaída, quando a gente acha que nada vai funcionar. A ansiedade precisa ser combatida, e combatida de frente. Estejamos prontos para combatê-la. E ficar no limite aceitável da ansiedade é possível, sim. É possível que a gente consiga conviver com ela. Agora, sempre lembrando que é uma doença e que a gente tem que sempre prevenir, a gente sempre tem que estar atento, porque ela pode voltar a qualquer momento. Gente, o objetivo desse vídeo é isso, é te incentivar, caso você seja uma pessoa ansiosa, a buscar ajuda, a buscar tratamento, a buscar um equilíbrio e a levar uma vida que você possa ter tranquilidade, ter paz e ter muitos momentos felizes ao lado das pessoas que você ama, dos seus amigos, dos seus parentes, enfim, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, companheiro, companheira, enfim, que você seja uma pessoa mais feliz possível. Antes de tudo, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo e outra coisa, te desejar uma excelente semana, que você fique com Deus. Um beijo e até a próxima.